galera, Prof. Rei aqui mais uma vez e hoje vamos para mais uma aula sobre funções, onde faremos exercícios. Já tivemos a teoria e agora vamos colocar esta teoria em prática, o que é muito importante. Hoje vamos focar um pouquinho mais na parte de função do segundo grau e eu vou tentar mostrar para vocês quais são os exercícios que mais aparecem em prova. Então vai lá, solta aí, exercício 1 na tela. Examine a função real f de x igual a 2x menos 3x ao quadrado quanto à existência de valores e pontos de máximos e mínimos. Analise o problema e assinale a alternativa correta. Então é o seguinte, como tu percebeu aí no enunciado, tu já deve ter lido as alternativas. Vamos primeiro lembrar que tu deve primeiro tentar fazer o exercício e depois observar a minha resolução. Tu observa nas alternativas que ora ele fala em ponto de mínimo, ora ele fala em ponto de máximo. Isso é muito importante, mas muito importante mesmo. Deixa eu anotar a função aqui pra gente. A nossa função passa a ser f de x igual, deixa eu ler lá, 2x menos 3x ao quadrado. Então, como é uma questão de alternativas, a gente pode já pensar em eliminar algumas. Por quê? Primeiro ponto importante, esta função aqui, vamos tirar os dados dela. Valorzinho de A, valor de B e valor de C. Lembra quem que é o A? O A é o cara que acompanha o x quadrado. No caso, onde ele está aqui, ó, é o menos 3. O B é o cara que acompanha o x e o C é o termo independente que não aparece, portanto, vale zero. Qual que é a importância de observar isso por primeiro? Observe que a gente já anotou o valor do A. E esse A aqui, ele indica a concavidade da nossa parábola. Toda vez que o A for positivo, parábola com concavidade voltada para cima. Toda vez que o A for negativo, parábola com concavidade voltada para baixo, que é exatamente o nosso caso. Se a parábola tem concavidade voltada para baixo, significa que o vértice dela, o ponto onde a parábola faz a volta, tá aqui, ó, tá no alto, tá em cima, então passa a ser um ponto de máximo. Pronto, tu já pode eliminar algumas alternativas onde a prova fala em mínimo. Essa parábola não tem ponto de mínimo, porque a concavidade é voltada para baixo. Então, de maneira geral, pensa no meu dedo aqui, ó, vai subindo, 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 chega no máximo que é o vértice e começa a descer. Olha o que eu falei, vértice. Então a gente tem que lembrar das coordenadas do vértice. O x do vértice, que passa a ser menos b sobre 2a, e o y do vértice, que quem quiser pode usar a fórmula menos delta por 4a, ou simplesmente encontrado o x do vértice, para encontrarmos o y do vértice, a gente substitui o ponto encontrado na própria função. Aí é gosto, cada um faz do jeito que bem entender, mas não tem muita saída, o x do vértice tu vai ter que trabalhar com ele, tá bom? Vamos lá, x do vértice, então menos b sobre 2a, vamos calcular lá. Então x do vértice passa a ser menos o valor do b, tu já anotou o b aqui, ó, então passa a ser menos 2, dividido por 2a, então 2 que multiplica menos 3. Beleza? X do vértice vai ser igual a quanto? Menos em cima com menos embaixo vai dar positivo. Este 2 aqui, ó, a gente pode simplificar, sobrando 1 aqui em cima e fica 1/3. Acabou de descobrir que a gente tem um ponto de máximo que ocorre exatamente quando x vale 1/3. Mas não é a única pergunta, ele quer também saber qual que é o y do vértice. Como que ele afirma esse y do vértice no teu enunciado? Quando ele fala assim, ó, a função tem um máximo que vale tanto. Então, quando a gente for achar agora o y do vértice, tu está achando exatamente o máximo da função. Tu encontrou o valor que torna a função máxima. O x é o cara que manda na função. Não esqueça disso. Agora, o máximo da função é sempre dada pelo y, porque o y que é a nossa função. Como que faz, professor? Tu pode usar a fórmula menos delta por 4a. Eu, particularmente, acho pior. Ou tu vai fazer isso aqui, ó. Tu vai substituir o x do vértice
na função dada. Então eu vou calcular, ó, f de 1/3. Quando eu calcular f de 1/3, eu estou encontrando exatamente o y do vértice, beleza? Vamos fazer essa troca aí. Então como é que vai ficar o nosso resultado? A função, ela passa a ser a seguinte, ó, 2 que multiplica x, então 2 que multiplica este 1/3, menos 3 que multiplica o x ao quadrado, ou seja, 1/3 elevado ao quadrado. Agora é só uma questão de fazer o cálculo, cuidado para não errar. Y do vértice, 2 vezes 1/3 fica 2/3, menos 3 que vai multiplicar. Ao elevar ao quadrado, 1 ao quadrado é 1, 3 ao quadrado é 9. Então teu y do vértice passa a ser 2/3 menos. Aqui tu pode simplificar, ó. Simplifica, divide tudo por 3 e vai sobrar 3 aqui. Então a gente tem 2/3 menos 1/3. 2/3 menos 1/3, como o denominador é o mesmo, repete ele, fica 3. 2 menos 1, 1. Pronto, acabou de encontrar o y do vértice. Ou seja, significa que a tua função tem um ponto de máximo, beleza? E esse máximo ocorre exatamente no 1/3 quando o x vale 1/3. Foi uma coincidência os dois darem iguais aqui, tá bom? Não necessariamente precisa ser o mesmo valor, beleza? Exercício 1 para começar a treinar. Vamos para o segundo exercício, joga na tela! A dona de uma lanchonete observou que, vendendo um combo a R$10, 200 deles são vendidos por dia e que para cada redução de R$1 nesse preço, ela vende 100 combos a mais. Nessas condições, qual é a máxima arrecadação diária que ela espera obter com a venda deste combo? Seguinte, onde eu adivinho que esse exercício é sobre função do segundo grau? Uma dica importante para vocês. Lembra que a função do segundo grau, o modelo dela é uma parábola, que ora ela tem um ponto de máximo quando a concavidade é voltada para baixo ou um ponto de mínimo quando a concavidade é voltada para cima. Então uma dica para pegar um exercício que não tem a expressão pronta e vocês possam talvez pensar em trabalhar com uma função do segundo grau é a palavra máximo ou mínimo. Quer ver, ó? O exercício está aqui ao lado, eu vou ler de novo para vocês. Ele fala assim, ó, qual é a máxima arrecadação diária que ela espera obter? Ela quer alguma coisa máxima. Então, com os dados do exercício, vamos tentar montar alguma expressão que gere uma função do segundo grau para que a gente possa encontrar esse tal de máximo que ele está pedindo. Perfeito? Vamos lá. A gente quer uma arrecadação. Essa arrecadação, vou escrever assim para vocês, ó, é exatamente o preço que eu vou pagar vezes a quantidade que eu estou vendendo. Vou pagar não, né? Que eu vou vender o produto, beleza? Ó, então é o preço do produto vezes a quantidade de produtos que a gente vende. E ele começa com um referencial. O que ele fala? Tá escrito assim, ó, que vendendo um combo a R$10, então o preço é R$10, 200 deles são vendidos, ou seja, a quantidade passa a ser de 200. Então o primeiro valor que eu conseguiria seria 10 vezes 200. Então nessa condição inicial, a arrecadação, se tu multiplicar, vai ser 2.000. Porém o texto continua, eu vou ler aqui ao lado, falando assim, ó, e que para cada R$1, ou seja, para cada R$1 reduzido nesse preço, ele vende 100 combos a mais. Então, conforme eu vou descontando R$1 aqui, eu aumento 100 combos na minha venda. Vamos fazer algumas simulações? Olha aqui, ó, vou continuar de vermelho aqui, ó. A arrecadação pode ser dada da seguinte maneira: 10 menos R$1 de redução passa a ser 200 mais 100 combos. A quantidade aumenta quando eu desconto, porque pensa assim, fica mais barato, tem mais gente querendo comprar. Seria mais ou menos essa a ideia. Olha um próximo exemplo. Ele falou que para cada R$1 aumenta 100 combos. Então vamos pensar o seguinte, ó, 10, vou dar R$2 de desconto agora. Se eu tiro 2, o que vai acontecer? Vai multiplicar aqui por quanto? Os 200 mais 100 também vezes 2. Porque a cada R$1 eu vendo 100 em quantidades a mais.
Para 3 a mesma coisa, ó. A arrecadação para 3 vai ser 10 menos 3, que multiplica 200 mais 100 vezes 3. Professor, beleza, eu tô entendendo, mas por que tá fazendo assim um por um? Por que não colocou direto no exemplo, ó? Por que não fez 9 e aqui 300? Por que não fez 8 e aqui 400? De propósito, para que vocês consigam encontrar para que vocês consigam encontrar um padrão, entendeu a ideia? Por quê? Porque quando a gente tem um padrão, é aí que vem a ideia da função. A gente vai relacionar as coisas. Eu quero que o exercício proposto pra gente, no caso, né, ele quer que a gente tenha uma arrecadação em função de alguma coisa que varia. Porque ele tá falando assim, ó, que conforme o preço está variando, ele consegue vender a mais. Então, conforme ele mexe no preço, a arrecadação muda. Então, tu monta uma função. A arrecadação depende dessa variação que ele dá no preço. Então, vamos escrever assim, ó. Vou colocar aqui, ó, arrecadação em função de um x. Porque agora que eu escrevi ali um certo modelo para gerar um padrão. Se tu observar aqui, ó, no primeiro parênteses o 10 é fixo, o que varia está aqui. No segundo parênteses, ó, o 200 e o 100 é fixo, o que varia está aqui. Ou seja, essa variação que é o nosso x. Então eu posso escrever aqui, ó, que a arrecadação vai ser 10 menos x, que vai multiplicar 200 mais 100 vezes x. Pronto, matou a charada. Agora é só aplicar a distributiva, montar a tua função e tu vai conseguir trabalhar com ela. Porque lembra no início, eu falei que a gente tinha que pensar em uma função do segundo grau, porque ele falava em algo máximo. Professor, mas cadê a função do segundo grau? Tu vai aplicar a distributiva aqui, ó. Deixa eu deixar indicado para vocês, ó. Esse por esse, esse por esse, esse por esse e esse por esse, ó. Nesse momento, multiplica x por x vai dar x². Vamos anotar isso aqui, ó. Vamos lá. A arrecadação em função do x passa a ser 10 vezes 200, 2.000. 10 vezes 100x, 1.000x. Menos x vezes 200, menos 200x. Menos x vezes 100x, menos 100x². Maravilha! A nossa função, a arrecadação em função do x, vamos só colocar na ordem bonitinha aqui, começando com x², ó, menos 100x², aqui vai sobrar 800x mais 2.000. Ô professor, mas ficou menos na frente? Isso é ótimo, porque se é menos, a parábola tem concavidade voltada para baixo. Se a parábola tem concavidade voltada para baixo, o vértice dela é um ponto máximo, ou seja, é exatamente o que tu precisa para responder a questão. Vamos lá? Então, é uma questão, na prática, em termos de cálculo final, igual que a gente fez na última, no caso, na primeira questão, né? A primeira questão é já partir direto da estrutura do vértice. Aqui a gente montou a estrutura para daí calcular o vértice, mas no final das contas, a gente faz o quê? O vértice. Extremamente importante esse ponto na parábola. Vamos lá, então. Já feito um exercício, lembra lá? X do vértice é menos b sobre 2a. Então vamos ver quanto vai dar o nosso x do vértice aqui. X do vértice vai ser igual menos o valor do b. Nosso b está aqui, ó, vale 800. Então vai ficar menos 800 sobre 2 que multiplica o valor do a. Nosso a está aqui. Então 2 que multiplica menos 100. Daí faz o que agora? X do vértice vai passar a ser aqui, menos com menos vai dar mais, então vai ficar 800 dividido por 200. Corta esses zeros aqui, 8 dividido por 2, x do vértice vai dar 4. Professor, mas não tinha 4 na resposta. Sim, não estava pedindo o x do vértice, entenda o que é o x do vértice. O x do vértice está aqui, ó, x, ou seja, ó, o x significa a quantidade de descontos que eu tenho que dar. Então significa que se eu der R$4 de desconto, é exatamente para essa quantidade que eu vou ter a arrecadação máxima. Quem que é a arrecadação? É o que faz referência ao y. Então substitua achado x, substitui na expressão para encontrar a resposta que o exercício está pedindo. Vamos lá. Então a arrecadação para um x igual a 4. A nossa expressão está aqui.
Mas lembra que ela deriva daqui, ó. Tá muito mais fácil colocar assim, ó. Então fica lá 10 menos 4, que vai multiplicar 200 mais 100 vezes 4, 400. Acho que tô na frente de vocês, né? Mostra lá. Então olha aqui, ó. A arrecadação para este valor do x igual a 4 vai ser 6 vezes 200 com 400, 600. Ou seja, a arrecadação máxima que essa pessoa pode ter, que essa cantina aí, segundo exercício, lanchonete, lá como ele falou, passa a ser de R$3.600. Entendido? Exercício extremamente importante. Vamos mais um? Solta na tela o terceiro exercício. Ao treinar chutes a gol, o atleta de futebol Pedro, num chute impressionante, fez com que uma das bolas utilizadas no treino descrevesse uma trajetória em forma de um arco de parábola, desde o ponto em que recebeu o chute no gramado até ultrapassar completamente a linha do gol a uma altura de 2 metros no chão. Vocês têm a figura aí, entenda como funciona o esqueminha. Aí vem a seguinte situação. A altura máxima atingida pela bola nesse trajeto foi de 10 metros. Já guarde essa ideia de altura máxima, significa vértice da tua parábola. E nesse instante, sua distância horizontal do gol era de 8 metros. A distância x que ele demarcou na figura aí, entre o gol e a bola, no momento em que ele recebeu o chute, era de quanto? Maior que 17, igual, entre 17 e 18, menor que 17 e assim por diante. Vamos lá então, não esqueça de primeiro pausar o vídeo para tentar primeiro fazer e depois tu observa a minha resolução. Olha aqui, ó. Eu já fiz uma montagem no quadro para aquele desenho que a própria prova trouxe, mas adaptando para um plano cartesiano. Então veja qual que foi a ideia. O gramado, o chão, a gente chamou de eixo X, então a bola está aqui numa certa posição do gramado. E o eixo Y eu posicionei certinho onde tivesse o ponto máximo. Professor, por quê? Para facilitar a minha vida. Se eu deslocar, colocar mais para a direita ou mais para a esquerda, se o vértice estivesse mais para cá, isso daria mais trabalho para eu conseguir achar o que o exercício pede. Então a gente centralizou, digamos, a nossa parábola bem sobre o eixo Y, colocando o vértice aqui. Por isso que olha o ponto que eu meti aqui, ó. Então ficou 0 no X, porque está lá no início, e 10 no Y. Ótimo? Segunda situação, olha o outro ponto que eu notei aqui, ó, menos 8 e 2. Se tu observar no desenho, dá para voltar no vídeo aí, tu percebe que a distância lá onde estava ligado com o vértice até o gol, ela era de 8 metros. Como eu centrei aqui, ó, na origem, está para a esquerda, por isso que eu coloquei menos 8 no X. E a altura onde bateu ali passa a ser exatamente 2. Aquele X que ele pediu no teu exercício passa a ser exatamente essa distância aqui. Como que eu vou encontrar esta ideia? Olha o que a gente vai pesquisar aqui para conseguir achar isso. Eu vou buscar exatamente esse pontinho aqui, que é um pontinho que está cortando o eixo X. Lembra o nome dele? É chamado de raiz. Por que eu vou encontrar esse? Porque se eu achar essa raiz, eu vou ter essa distância aqui, que depois eu somo com esse 8 para achar a distância total que o exercício está pedindo. Agora, quem que é a raiz? Raiz é quando tu pega a tua função e iguala a zero. Qual que é o problema? Cadê a função? Então, nosso primeiro passo é fazer a montagem da função para daí encontrar a raiz. Vamos lá. Isso é uma parábola. Então, isso é uma parábola y igual a ax² mais bx mais c. Aí eu te pergunto, quanto vale c? Perfeita resposta, eu sei que tu respondeu 10. A gente já viu isso nas aulas teóricas. Qualquer coisa, volta primeiro na aula teórica. Olha aqui, ó. Ponto que está cortando o eixo Y coincidiu com o teu vértice aqui. Então, ponto que corta o eixo Y, ó, é exatamente no 10. E o C representa exatamente esse ponto. Por que mesmo? Porque tu pode fazer troca de pontos. Observe aqui, ó. A coordenada é 0 e 10. Então fica 10 no y igual a A que multiplica 0 elevado ao quadrado, qualquer coisa vezes 0 vai zerar, mais B que multiplica 0, que vai zerar também,
mais C. Ou seja, ó, o teu C vale exatamente 10. Isso já facilita a nossa vida, porque a função então vai ter essa cara, ó, ax² mais bx mais 10. Mas claro, ainda falta encontrar este a e b. Outra situação que a gente usou já nos dois primeiros exercícios. Vértice, aqui ele deu o vértice também. Qual que é a forma que já foi usada para o x do vértice? X do vértice menos b sobre 2a. E aí algo que vai nos facilitar bastante. Quanto vale o x do vértice? Ó, vale 0. Então 0 igual a menos b dividido por 2a. Tá dividindo, passa para lá multiplicando. 2a que multiplica 0 igual a b. Qualquer coisa vezes 0 vai zerar. 0 é o valor do b. Também já achou o valor do b. Olha que maravilha, nós estamos montando toda a nossa função. Vai ficar então y igual a ax² mais bx, como b vale 0 não precisa aparecer, mais 10. Falta só achar o valor do a. Professor, como que eu acho o valor do a agora? O que a gente não usou ainda? A coordenada desse ponto. Faz troca de pontos. E na verdade isso vai servir para qualquer exercício de função que tu fizer, seja do segundo, terceiro, quarto, quinto, qualquer modelo de função na verdade, tem a parte algébrica dela e tem coordenadas, tu vai fazendo troca de pontos, beleza? Que é o que a gente fez aqui, que é o que eu vou fazer aqui. Claro que aqui foi algo um pouco mais específico da parábola, mas não deixa de ser alguma troca, tá ok? Vamos lá então, olha o próximo ponto que eu vou trocar aqui então. Menos 8 é x e 2 é y, então vai ficar lá 2 igual a que multiplica menos 8 elevado ao quadrado mais 10. Esse 10 está mais, vamos jogar para cá menos, igual a que multiplica 8 ao quadrado, 64. Menos com menos é mais, por isso é positivo. Daí aqui, 2 menos 10 vai dar menos 8, igual a 64a. Ou seja, menos 8 dividido por 64, que passa a ser o valor do a. Dá para simplificar, a gente pode dividir tudo por 8, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, e acabamos de encontrar o valor do a, que fica menos 1/8. Professor, que valor estranho. Não se assuste por aparecer frações, normalmente vai aparecer, e sabe por quê? Para poder dar uma contextualização. Ele criou números que a parábola pudesse ter essa forma, a forma, digamos, real, como se fosse alguém realmente, no caso, o Pedro, chutando a bola lá, beleza? Por isso fica, muitas vezes, número fracionário. Mas o mais importante não é a fração, é o sinal. Olha aqui, ó. Deu menos 1/8. Está perfeito. Numa prova tu deve se animar ao encontrar isso. Por quê? Porque a concavidade é voltada para baixo. Toda parábola que tem concavidade voltada para baixo, o valor do a passa a ser negativo. E matamos a charada. Vamos montar a nossa função aqui, ó. Então a nossa função, ela passa a ser y igual menos 1/8 de x elevado ao quadrado. Aqui a gente já viu que zerou, mais 10. Pronto, eu tenho a função. Lembra no início o que eu buscava? Eu preciso encontrar a raiz, que é só pegar a função e igualar a zero. Então vai pegar esta função aqui, ó, e igualar a zero, ou seja, o y vale zero. Então 0 igual a menos 1/8 de x² mais 10. Quem quiser fazer Bhaskara pode fazer, mas é uma equação incompleta, dá para isolar direto o x. Então ó, joga para cá, 1/8 de x² igual a 10. Passa multiplicando, x² igual a 80. X vai ser igual a quanto? Eu estou buscando um número que elevado ao quadrado dê 80, ou seja, passa na raiz. Só que não esqueça que é mais ou menos raiz de 80, perfeito? Até porque é uma equação do segundo grau, tem duas raízes. Só que é o detalhe, o que eu estou buscando? Eu estou buscando apenas aqui, ó, para o lado direito. Eu quero apenas a parte positiva. Claro que se eu continuasse a parábola, ela cortaria também o eixo x aqui do outro lado. Óbvio, sem problema nenhum. Mas como uma questão interpretativa, eu estou trabalhando só com um pedaço da parábola e não a parábola toda. Então eu só quero a parte positiva. Esse sinal de menos, ele não vai ser importante para a gente, ok? Pronto, matou a charada. O único detalhe é, professor, quanto vale raiz de 80? Aí seria fazer mais ou menos uma aproximação. Eu aconselho a fatorar. Olha o 80 aqui, ó. 80 dá para dividir por 2, que vai dar 40. Dá para dividir por 2, que vai dar 20. Dá para dividir por 2, que vai dar 10.
por 2 que vai dar 5, por 5 que vai dar 1. Como tu está extraindo uma raiz quadrada, a gente agrupa de 2 em 2. Então, ó, aqui e aqui, parzinho de 2 igual, sai para fora da raiz. Então, este 80 na raiz, sai um 2, sai outro 2. 2 vezes 2 são 4. Então, ficaria 4 raiz de 5. E é mais fácil fazer uma aproximação para a raiz de 5. Até porque é uma aproximação. Na prova ele está perguntando aí no teu enunciado, no teu exercício, se é menor que 17, se é entre 17 e 18, se é maior que 18 e assim por diante. Então é um valor aproximado. Professor, mas quanto vale aproximadamente raiz de 5? Pensa assim, ó, raiz quadrada de 4 dá 2. Então isso é um pouquinho maior que raiz quadrada de 4, ou seja, um pouquinho maior que 2. Vamos aproximar aqui para 2,2. Então o teu x aqui que a gente achou seria basicamente 4 que multiplica 2,2. Ou seja, o teu x daria 8,8. Esse é o x lá do enunciado? Não, é o x da minha expressão aqui. O que ele quer, ó, é essa distância inteirinha aqui do lado, perfeito? Então veja, tu já tem 8 aqui, mas o que a gente acabou de achar foi isso aqui, ó. Foi esse ponto, a raiz, que é a distância até chegar no zero. Então a distância final que o exercício está pedindo é esse 8,8 que tu acabou de encontrar, mais o 8 já fornecido no enunciado. Então a distância vai ser 16,8 metros, beleza? Ou seja, veja lá no enunciado a alternativa à letra A, menor do que 17. Ótimo! Espero que eu tenha ajudado vocês, dei uma boa base. Veja que eu foquei muito mais em exercícios que trabalham com o vértice, porque é muito mais cobrado, tá bom? E eu quero agora que vocês façam. Não é diferente, eu sempre deixo um desafio. Nesta aula também temos um desafio. Lembra lá? Na Estrada com os Profs, manda um direct pra mim, que eu ajudo vocês. Parabéns para quem está fazendo, continue fazendo porque é muito importante, beleza? Solta na tela o desafio, agora é com vocês. Falou, um abraço!